Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marquesi e este é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos desse sábado incrível para que juntos extraímos reflexões que nos aproximem ao ideal humano através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje conosco está Alex Cursino. Alex Cursino, tudo bem, querido? Tudo certo, certo. Bom tê-los conosco aqui, tê-lo conosco. O Alex Cursino, ele tem uma capacidade muito grande de influenciar as pessoas. Ele é um editor de moda e um influencer de moda. Então ele trabalha todos esses aspectos da beleza sob uma ótica como se fosse uma ponte entre a natureza, o homem e a espiritualidade. Navega com todos esses atributos divinos para levar para as pessoas, além da questão da moda, mas a moda sob uma ótica com fundamentos clássicos de conexão divina, até porque ele trabalha muito com meditação, faz bastante viagens. Então ele é um grande influencer também de lifestyles do bem-estar. É um lifestyle de um bem coletivo. É isso? Me resumiu melhor do que eu, gente. Eu já não conseguiria me resumir assim. Mas você falando assim, eu estava passando algumas coisas assim na minha cabeça, assim. Eu prezo bastante, assim, não somente pro lado da moda, que é uma coisa que é um movimento, mas aquilo que eu posso gerar dentro de mim, sabe? E eu consigo fazer isso com essas conexões, nessas minhas viagens loucas, nessas minhas meditações e em coisas diferentes que eu tenho feito aí e que tem me trazido em conexões legais como você, porque eu gostei do jeito que você me apresentou aí, me fez eu me olhar mais para dentro, assim, de uma forma não só como um influenciador de moda. Muito obrigado. Já vou começar agradecendo já. Mas sabe, Alex, quando eu estava vendo e navegando um pouco pelos teus vídeos, a sensação que o Alex passa no seu dia a dia é que ele trabalha muito com essa parte de moda, só que como ele traduz todos esses aspectos, se a gente for analisar a arte como uma ponte entre a natureza, entre o divino e o homem, a gente sabe que a arte ela é uma forma de expressão, de manifestação do divino aqui na Terra, aqui no mundo, aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, como você trabalha muito com essa parte de moda e cuida muito da estética, dá dicas de estética, faz com que as pessoas se sintam melhores através dos padrões de beleza. O belo é um dos atributos divinos muito clássico, é um atributo divino necessário para que a gente possa ter uma conexão melhor, uma expansão de consciência. Que as pessoas sempre pensam que, legal, a gente vai falar sobre expansão de consciência, então a gente vai falar sempre sobre meditação, ou sobre oração, ou sobre espiritualidade direcionada. Quando a gente entende os outros atributos integrados, por exemplo, você viaja muito, você gosta de viajar bastante. As viagens que você faz são viagens normalmente solitárias, né? Quando você fala solitárias é no sentido que ele vai sozinho. É na solitude. Boa. Na solitude, na solitude. Eu gosto bastante de viajar sozinho por essa conexão, porque daí eu vou para um mundo que não é o meu mundo de conforto. Tipo, a minha última viagem que eu fiz, eu decidi o hotel quando eu desembarquei. Eu falei, agora eu quero me resolver aqui. Então, eu gosto de acreditando nesse meu espiritual, sabe? Porque eu acho que quando o nosso espiritual ele está alinhado, as coisas vão se encaixando. E é um espiritual que não vem de uma religião, mas o ponto inicial disso tudo foi uma religiosidade que está sendo desprendida conforme vai passando o tempo, né? Porque a gente precisa de métodos para a gente poder se descobrir que há algo interno dentro da gente, e conforme vai passando o tempo a gente vai se desprendendo um pouco da religiosidade. E eu acho que as viagens são esses meus desafios, sabe? De acreditar em mim, de acreditar no ambiente que eu vou estar, de me enxergar com visões de pessoas que não sabem quem eu sou, sabe? Não que eu me ache famoso e nem nada, porque não tem isso, mas é tipo, você se desafiar mesmo, sabe? Sair da sua zona de conforto. Eu acho que viajar sozinho tem um pouquinho disso, que eu acho que faz eu desenvolver um pouco mais, faz as pessoas olharem pra gente igual a sua apresentação. Você tá fazendo a apresentação assim, eu falei assim, gente, por dentro assim, será que ele tá enganado sobre mim? Mas é uma coisa que a gente vai desenvolvendo. E eu acho que quando você viaja, quando você se propõe, na verdade, conhecer o novo, você consegue desenvolver isso de uma maneira melhor. E eu consigo fazer mais isso quando eu vou viajar sozinho, porque daí eu faço o que eu quero, eu não preciso compartilhar com alguém, vamos, aquela coisa quando você viaja junto, daí a pessoa fala assim, mas não tem essa de eu não quero, eu tô viajando sozinho, então simbora, porque é eu, minha fé e Deus comigo ali.
entendeu? Você vai sozinho, mas você se conecta com muitas pessoas na viagem. Sim, muitas. Eu volto com uma bagagem de amigos maravilhosos, assim, muito maravilhosos, assim. Eu fui para Fernando de Noronha agora e foi lá que eu desci e eu decidi o hotel ali na hora. E eu fiquei numa surf house que eu consegui uma suíte sozinho, mas lá todos os quartos eram compartilhados, então você comia junto e tal. Eu fiquei 2 dias nisso, depois eu fui me retirar e ficar sozinho. Daí eu aluguei uma casa e fiquei retirado sozinho lá. E nesses meus momentos sozinhos, depois de eu ter me conectado com as pessoas, que eu gosto de trazer essa reflexão com o meu interno, que é aquela vozinha que todo mundo chama de consciência, mas para mim é Deus falando comigo, sabe? Certo, eu tenho certo. muito essa conexão com Deus. Mas o que é Deus? Para mim, Deus é quem criou o princípio e tudo, e é o que está regendo a gente aí todos os dias. E eu não quero perder essa conexão, sabe? E eu tô aprendendo a ficar cada vez mais sozinho, e não na solidão, na solitude, sabe? Quando você fica sozinho e você gosta daquilo. E eu tenho aprendido isso, porque eu tive relacionamentos, eu tive também relacionamentos que eu falo é amizade, namoro e tal, onde eu fui me desprendendo dessas pessoas depois que eu tomei um caminho diferente. E eu acho que com as viagens a gente vai recuperando um pouco disso dentro da gente, que quando a gente se relaciona, a gente fica dentro de uma zona de conforto que a gente acha que é a outra pessoa que gera na gente, mas todos os sentimentos que existem dentro da gente somos nós que permitimos, entendeu? Então eu quero ter só sentimento bom com tudo que passou, com tudo que tem e com tudo que está por vir. Então eu tenho isso e algumas pessoas chamam de fé, outros de lei da atração, mas eu só acredito que existe um poder maior que não tem nada a ver com o que as pessoas falam. De julgar, que é um Deus de julgamento, nem nada. É um Deus que proporciona o melhor e é só você acreditar. E é nessa pegada que eu tô querendo crescer e tipo que eu quero passar para frente também. Que eu não quero ficar só como aquela pessoa da moda que fica mostrando roupa e tal, porque daí isso é um movimento do mundo. Mas além do movimento do mundo, o que eu posso mostrar? Além do movimento do mundo, qual que é o movimento que eu faço? Então eu tenho um propósito dentro disso tudo, entendeu? Eu não quero ser a pessoa que estou ali para ensinar a beleza, para a pessoa se sentir aceita entre as pessoas. Eu quero que a pessoa se sinta aceita porque ela está se cuidando, sabe? E nisso dela está se cuidando, ela está se amando e ela está confiante de que ela pode dizer sim, ela pode dizer não para diversas coisas e tá tudo beleza, entendeu? E essa confiança a gente só desenvolve quando a gente cuida da gente mesmo. E eu tô nesse momento meu, assim, de uns 2 anos para cá, de cuidado, assim, pessoal. O veículo é importante, a alma é quem conduz o veículo, mas o veículo ele é fundamental, senão é até uma falta de respeito, né? Uma alma ocupar um veículo onde ele esteja totalmente descuidado, você acaba criando uma dissonância naquela pureza, naquela beleza da alma, aquela manifestação de luz, com um corpo, com um veículo dissonante disso, ou não correspondendo a isso. E aí, quando você junta os dois, você já falando aqui em questões de integração, você juntando aqui essa composição entre alma, corpo e o espírito, aquele que a gente estava falando até um pouco tempo atrás, sobre aquele fio de Sutratma, que é aquele fio que liga as contas, que tem as contas ali dentro desse fio, que são as pessoas, que são os nossos invólucros, e o espírito conecta tudo e a todos, faz com que a gente tenha uma necessidade nesse mundo de vir para a multiplicidade, para justamente se integrar, para você se relacionar. Então, quando você viaja sozinho, você tem uma possibilidade muito maior de conhecer outras pessoas e se relacionar com outras pessoas. Então, a diversificação, você criar um ambiente propício para você conhecer o maior número de pessoas possível, que quando você viaja com 1 ou 2 ou 3 ou 4 pessoas, você praticamente tem uma tendência a ficar dentro daquele grupo, ou junto com aquela pessoa. E quando você está sozinho, existe aquela necessidade, quase que aquela força motriz natural, uma solicitação de uma integração, porque é por isso que nós viemos para cá. Como Platão ele tem aquele mundo das ideias, que é como se fosse a espiritualidade, que é como se houvesse ali um modelo de um ser. E aí a gente vem aqui como se fosse uma representação desse ser, por isso que é considerado uma sombra, que não é uma representação perfeita, e que a gente vem para fazer o resgate da luz e a gente retornar ao Uno. E para retornar ao Uno, a gente precisa cada vez mais criando esse mosaico, esse encaixe
do quebra-cabeça e criando uma integração entre as pessoas. Quando você faz, então aí quando você trabalha com moda, você está observando a beleza. E quando você trabalha com lifestyle, de viagem, você começa a utilizar atributos divinos para fazer um resgate. Isso é espiritual para o resgate ao Uno. Toda a nossa passagem aqui é para resgatar e o retorno ao Uno. É o retorno à origem, ao Criador, à força motriz que originou tudo isso. Então, a forma como você navega, então eu volto ao nosso papo inicial e apresentação, e as pessoas têm, você colocou isso, Alex, toda vez que você fala de moda, as pessoas já associam alguma coisa fútil. Uhum. E aí que é o ponto que o que me chamou a atenção em você, a sua pegada, o seu substrato que a gente sente, a intuição ao te ouvir e ao perceber aquilo que você entrega, não é só a capacidade técnica, a sua capacidade de experiência de falar a respeito disso, como que você deve se portar ou se vestir. Mas a gente percebe que existe um fator integrativo, uma ótica fundamental de propósito para entregar para que as pessoas, para que você seja um fator de soma na vida das pessoas, através da arte, beleza, natureza, espiritualidade e conexão, falando em uníssono, em harmonia. A moda é uma coisa um pouco complicada de você falar também, porque tem essa pegada do fútil, assim. Só que daí eu falo assim, se a pessoa ela não está esperando nada, é muito mais fácil você ter acesso ao que é dela, porque ela vai vir com um julgamento. E quando ela vem com um julgamento, ela está vindo tipo livre, porque ela já está certa do que ela está pensando sobre você, sobre o que você faz. Então eu acho que eu vou falar muito de Deus aqui, porque a gente não vai falar muito, a gente não vai falar muito da minha profissão, né? A gente vai falar de uma coisa mais assim. E isso eu fui desenvolvendo, por quê? Porque eu morava num bairro simples, eu sou nascido e criado numa vila, e nessa vila a gente não tinha acesso a muitas coisas. Então, tipo, tudo que eu vivo hoje, se eu for olhar pro Alex lá de trás, ele não vai... ele vai olhar para cá e são coisas que eu tenho acesso hoje que naquela época eu não teria, e talvez era um sonho muito impossível, assim. Só que eu sempre quis, mas eu comecei a ver que as coisas se realizaram mesmo quando eu coloquei esse meu propósito dentro, entendeu? Que foi, eu quero descobrir moda? Quero, mas qual que é o meu propósito dentro da moda? É fazer com que pessoas que não tenham acesso, mas e quem tem acesso também pense diferente? Então eu comecei a ter diversos pensamentos diferentes, onde eu conseguiria começar a atingir através da moda, que tem esse negócio da glamorização, do truque que a moda tem também, porque a moda ela parece muito glamurosa e ela não é glamurosa, ela consegue passar um glamour que tem a mais assim, e é uma coisa que eu não batalho, sabe, de passar um glamour a mais, eu quero passar uma realidade, e às vezes quando as pessoas falam que moda é uma coisa que encaixou na cabeça delas de um jeito diferente, por alguma conversa, ou coisa diferente assim, que ela trouxe para o estilo dela e ampliou a mente para mim, eu já estou bem satisfeito ali, porque eu acho que ela vai começar a trabalhar o interno dela com uma coisa que ela considerava fútil, num ponto de vista diferente, e foi por conta de alguma coisa que eu falei, ou de um papo, ou coisa diferente assim, porque eu gosto muito de colocar as pessoas para refletirem, sabe? Eu não colocar para refletir, eu gosto de conversar com as pessoas além do que elas acham que seria óbvio, porque a gente às vezes vem com um papo muito na ponta da língua, assim, do que a gente quer passar, a mensagem que a gente quer passar. E a mensagem que eu quero passar, tipo, igual aqui, que eu tô passando aqui para você que tá assistindo a gente, é agora. Tipo, eu não tenho um roteiro, sabe? É uma coisa fluida. E para eu ter essa coisa fluida, eu quero muito ter os meus momentos coletivos, mas eu também quero ter os meus momentos de solitude, que é o que faz eu acreditar, de eu estar aqui, conversar com você e não estar inseguro do que talvez eu possa falar ou não, porque esse sou eu, entendeu? Eu acho que é essa segurança que está faltando muito no mundo de hoje, porque o mundo de hoje te exige muito que quando você abre um stories, você abre alguma coisa, você começa a ver a vida de alguém acontecendo e você já fica um pouco com a sensação que você está atrasado, que você não está fazendo o tanto que você tem que fazer, que você não é suficiente, porque a moda agora em si é essa vida digital onde todo mundo é legal, onde todo mundo é contente, onde todo mundo faz a viagem dos sonhos, onde todo mundo tem ótimos relacionamentos, e não é assim,
Tanto que a gente tava conversando antes aqui, nessa minha viagem que eu fiz, eu não fiz stories, eu fui para Noronha e não fiz stories. E as fotos que a galera fala, nossa, as fotos estão maravilhosas, foram de pessoas que eu chegava na praia, conhecia a pessoa, e eu ficava assim, toma, vou fazer uma foto sua, toma, vamos fazer uma foto minha agora? Vamos. Querido, eu vou pedir licença um minutinho para a gente fazer um pequeno intervalo de 2 minutos e na volta a gente vai resgatar da onde a gente estava falando aqui enquanto isso, o nosso pessoal aqui já vai refletindo sobre isso, tá bom? Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós, hoje conversando com Alex Cursino sobre a questão da beleza, moda, natureza e espiritualidade. Alex estava falando no primeiro bloco a respeito da forma como ele se interage com outras pessoas, a necessidade de fazer tudo isso numa espontaneidade, para que você não atrapalhe o fluxo divino dentro de si enquanto você navega e transita pelo mundo. E dentro do aspecto da moda, a gente muitas vezes, né, Alex, a gente está falando no primeiro bloco, a gente tem aquela impressão da moda como uma ótica quase que superficial. Só que a origem da moda ela vem de milênios, assim, ela já vem de tempos muito antigos, porque eles sempre entenderam. Já viu o homem vitruviano, aquele personagem do Leonardo da Vinci, tudo ali tem uma proporção áurea, tudo ali tem uma proporção sagrada. Todo o universo, ele ocupa proporções sagradas e tem toda uma numerologia que resguarda isso. Existe uma composição que organiza tudo isso. E o belo, ele já vem com uma proporção sagrada que nos desperta algo diferenciado. Quando você assiste ou vai numa vernissagem, ou quando você assiste um belo de um filme, ou quando você vê um pôr do sol, que a gente acha que são, né, o pôr do sol, ele é uma representação, uma pegada de Deus, porque ele é único e ele é intransferível, você não consegue fazer um outro pôr do sol igual. Esse sentimento da unicidade é o retorno e é o sentimento da espiritualidade, é quando você vê uma obra de arte sendo feita. Quando você olha para uma obra de arte, você pode buscar alguma explicação racional sobre o que você estudou sobre aquela obra. Só que aquela primeira percepção, a hora que você afasta todas as interferências racionais, você fala, nossa, aquela primeira percepção que eu tive foi uma coisa muito boa. Quando a gente se preocupa com o próximo, é quando você cuida de si próprio. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Eu uma vez fui dar uma entrevista, eu tenho outros negócios, eu trabalho também com a parte de tecnologia. Eu estava fazendo uma apresentação para um público que era um público extremamente religioso. E eles têm o hábito de usar uma determinada vestimenta mais formal. E eu fui, terno e gravata, e apresentei. E eu lembro que alguns amigos meus falaram, nossa, Fábio, quanto contrassenso isso. Você falar de disrupção, tecnologia, mas vestido de terno e gravata tão conservador. Ali o que me despertou foi cuidar da estética, cuidar da forma como você se veste, é cuidar da percepção que o outro tem. E não é o que o outro acha sobre você. Você está cuidando da percepção para ele se sentir confortável naquele padrão estético daquilo que é uma comunicação. A comunicação não é só através de fala, também é de expressão, e a expressão também vem pela forma como você... É mais ou menos assim, eu estou percebendo você, Alex, eu estou respeitando você porque eu me cuidei para estar aqui. Não só por mim, mas pelo coletivo. Então, quando ele me chamou a atenção para isso, eu falei, olha que curioso, até porque, Alex, a disrupção que a gente fala, não é uma disrupção para você sair de uma caixa e colocar em outra. Ah, o legal agora é falar de tecnologia, então vou colocar uma bermuda e ser cool. Não, você não adianta pegar, encaixotar e levar para uma outra caixa. O mais importante é você poder ter a liberdade de usar a vestimenta conforme a versatilidade te permite, porque a sua consciência, a expansão da sua consciência, te dá um laceamento para que você possa entregar para as pessoas uma versatilidade de comunicação de acordo com aquele ambiente que te permite e te solicita. Então, isso é percepção pelo próximo. Você, ao cuidar da moda e você dar dicas para as pessoas de como ela cuidar do seu cabelo, como ela cuidar da sua vestimenta, como ela se apresentar em determinadas situações e até no seu estado de espírito,
você está falando para elas serem uma pessoa melhor para elas, mas e para o coletivo também. O coletivo agradece essa composição do belo. Você vê que a natureza ela faz coisas belas, maravilhosas, mesmo quando são desastres. Então você pega assim, você já viu uma tempestade, um maremoto, nossa, aquilo é destruidor, mas é lindo de se ver. O homem é o contrário, ele faz muita coisa que ele constrói, mas é feio. Então, por quê? Porque ele está desconectado das questões divinas, atributos divinos do belo. Então, as pessoas como o Alex, que colocam virtudes, propósito naquilo que faz, no que diz respeito à beleza, isso é um estado da arte. A moda em si, agora vamos falar de estilo e vestimentas assim. Eu vejo a vestimenta antigamente e o mercado digital como dois paralelos assim que tem muito a ver, porque a galera usa hoje a rede social. A rede social, ela é um espaço incrível onde você pode mostrar quem você é. Só que as pessoas, elas não estão preocupadas em passar a mensagem de realmente quem elas são. Elas querem mostrar que elas conseguem fazer o que o coletivo faz. Uma dancinha que todo mundo faz, uma roupa que todo mundo veste, uma sequência de vídeo que todo mundo faz. Então, eu acho que isso virou um pouco da vitrine, além do estilo também, sabe? Igual você falou, que você se vestiu de determinada forma para que, se você não tivesse vestido daquele jeito, talvez as pessoas não captassem a sua ideia. E o seu estilo não tem nada a ver com a sua essência. E a roupa com a rede social, vamos supor, são dois atrativos. Você conseguiu atrair as pessoas ali com toda essa mensagem porque você quer chamar essa atenção. Você não consegue, você deprime, porque não é você ali, entendeu? E eu tô falando isso pra você não porque eu sou o rei da sabedoria, não, tá? É porque eu já fui essa pessoa, sabe? Eu sofri muita rejeição da minha infância até mais ou menos o começo da minha fase adulta. Eu acho que isso gerou uma carência dentro de mim que eu achei que ia ser suprida com a internet, sabe? E eu comecei a eu comecei a me entregar mais para a internet por conta disso tudo. E depois que eu vi que eu estava com a visibilidade e tal, eu falei assim, gente, nada disso faz sentido, mas calma, vamos dar sentido para isso aqui agora, porque se isso tudo chegou até a mim é porque tem que ter um propósito e tem que haver um propósito. E qual que é o propósito desse? É que a gente não precisa da atenção das pessoas para uma aprovação pessoal, porque o que a gente não está ligado na quantidade de pessoas que a gente consegue influenciar ou não. Está na certeza de que a gente sabe o que tem dentro da gente, entendeu? Porque quando a gente nasce e a gente morre, é uma coisa meio também chula de falar, mas a gente vai sozinho, a gente não leva ninguém, a gente leva as nossas concepções, a gente leva tudo, mas é tudo que é nosso interno, a gente não leva nada do que externo, sabe? E eu quero trabalhar isso, eu quero ter essa certeza porque é igual quando a gente vai falar do pós-morte e tal, da espiritualidade, assim. Eu acredito que a eternidade, ela já é aqui. A eternidade, ela já começou, entendeu? Então eu vivo essa eternidade e o que eu faço também para um plano espiritual, assim, eu gosto muito de ter a certeza de que Deus tem o melhor para mim sempre. Então, eu não tenho medo da morte, da forma que eu vou morrer, se amanhã eu vou passar fome ou não, porque eu sei que independente da situação, Deus vai estar comigo, porque eu já passei situações que são legais hoje em dia. Hoje eu tenho tipo o meu apartamento, hoje eu consigo viajar, hoje eu consigo ajudar minha família, hoje eu consigo ajudar diversas famílias. Isso para mim é muito gratificante, mas a minha satisfação não está somente nisso, tá em eu saber que isso desperta de algo verdadeiro que tem dentro de mim, assim, sabe? Não é uma coisa por esse status, porque também eu acho que eu nem divulgo muito, acho que é a primeira vez que eu tô falando também que eu dou essa força pra galera, porque eu não quero que esteja ligado a um status, ou uma aprovação, ou uma desaprovação, porque se tem um papo que eu bato sempre, eu até tava falando com a Zilma que a gente não é o que as pessoas falam, a gente é o que a gente tem de concepção com o nosso espiritual, mas não é também naquele peso de tipo, eu vou ter que ser, eu sou porque as pessoas falaram não, é porque eu penso assim, porque eu sou assim. E ontem eu estava tendo uma conversa com uma outra pessoa, eu falei para ela que no meio da minha vida eu fui sempre uma pessoa muito solícita, gentil, e teve uma época que essa minha gentileza não é que ela não era vista, mas parece que a gente espera uma gratidão das pessoas quando a gente é gentil. E essa pessoa estava falando para mim, essa gentileza que eu tô tendo com as pessoas está me decepcionando, a minha vontade é de ser ruim. Eu falei, mas não tem a ver com a sua reatividade que vai fazer as pessoas mudarem.
E a gente também não tem o poder de mudar pessoas, as pessoas mudam porque elas querem, entendeu? A gente tem o poder de despertar algo diferente nas pessoas. E aonde eu quero ir, eu posso estar aqui, sentado ali fora, sentado também numa calçada, porque eu ainda vou pro meu bairro, tá? Ontem eu tava falando que eu tava fazendo bolinho caipira com a minha família, antes de ontem eu sentei com os meus amigos que são da rua lá, que eles falaram, tem um gato abandonado aqui, vem aqui. Daí eu fui lá, sentei, chamei o gato, a gente deu um jeito e eu fiquei sentado lá na rua. E eu gosto de ter essas experiências com o meu passado, que é presente, e com o meu futuro também, que também já está presente, entendeu? E eu gosto desse contraste porque ele me alinha. E eu tenho dois Alex. Eu tenho o Alex que trabalha com a internet e eu tenho o Alex que se desliga e vira o mesmo Alex. Eu não sou um personagem mas eu tenho um glow up de quê? De como você falou, você se vestiu bem para você estar... Eu na Vila Roça já não sou bem vestido. Eu me visto bem, mas é sempre minha bermuda, a minha camiseta, o meu chinelo, o meu cabelo preso e desprendido de qualquer vaidade, assim. Mas, entendeu? Alex, aí é o se vestir bem para o ambiente. É. O se vestir bem não necessariamente é colocar uma roupa, é condizente ao ambiente. É. Então, se vestir bem é de acordo com o ambiente. Sim. Se o ambiente é você estar de chinelo, uma bermuda, é e você o se vestir confortável. bem. Lá para mim, o vestir bem é o confortável. Eu não preciso investir nisso como eu preciso para aparecer na internet. E é por isso que às vezes eu não apareço nos stories também, porque eu quero ser mais o Alex Offline. Eu falo, não, gente, não tá bom não, nem um filtro. Mas, Alex, ó, das duas versões do Alex que você manifesta com bastante clareza, eu te agradeço a intersecção desses dois Alex nesse programa de hoje, que eu tenho certeza que foi o maior substrato do potencial máximo do Alex para poder entregar para as pessoas. Te agradeço. Obrigado pela sua contribuição, pelas reflexões. Tenho certeza que as pessoas que nos assistiram e assistirão estão extremamente, foram somadas a tudo aquilo que você nos trouxe. Viu, meu querido? Obrigado. Muito obrigado, pessoal que assistiu a gente até aqui. Olha, eu já ia falar, se inscreva nesse canal, olha para você ver, brincadeira. Mas continue acompanhando aqui e eu quero voltar mais vezes. E outra, a gente bater um papo offline também, porque é difícil a gente arrumar pessoas que conversam de espiritualidade mais a fundo, assim. E eu gostei. Parabéns pelo programa. Obrigado, muito obrigado pelo espaço. Obrigado. Obrigado a todos aqui, Tavinho, Lucas, todo o pessoal da Band, a AMB Morumbi, nossa patrocinadora. E eu quero que vocês que em casa assistiram a este programa maravilhoso e com essas contribuições do Alex a respeito da beleza, a respeito da arte, a respeito do cuidado estético como algo divino, que vocês levem essas reflexões para que vocês aprimorem e se tornem pessoas melhores, e não só para si próprios, mas também que encantem e reverberem isso para os demais, e assim a gente cria uma corrente do bem. Até o próximo programa, cá entre nós, aqui na Band, sábado que vem às 9h30. Até lá.